Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A liturgia da palavra de hoje nos convida a mergulhar em dois textos profundamente interligados, que nos revelam verdades essenciais sobre a liderança na Igreja, a fé e a natureza da nossa salvação. O livro de Números, no capítulo 20, versículos de 1 a 13, narra um episódio desafiador na jornada do povo de Israel no deserto, enquanto que o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 23, nos apresenta a fundação da igreja sobre a rocha de Pedro. À primeira vista, irmãos, pode parecer relatos desconectados, mas a teologia católica nos ensina a encontrar a unidade em toda a Sagrada Escritura. E é exatamente isso que estamos fazendo através de nossos encontros diários. Vejam, no deserto de Cádiz, o povo de Israel, sedento e impaciente, murmura contra Moisés e Arão. A cena é familiar na história do Êxodo, mas esse episódio se destaca por uma particularidade. A ordem do Senhor é clara: toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenai a pedra e ela dará água. No entanto, Moisés, em um momento de fraqueza humana e talvez de cansaço, golpeia a rocha 2 vezes com seu cajado para que a mesma dê a água. Este ato aparentemente insignificante é a razão pela qual o Senhor impede Moisés de entrar na terra prometida. Por que será que esse gesto tão pequeno gerou uma consequência tão grande? Irmãos, a resposta não está na falta de água, que de fato brotou da rocha, mas na desobediência de Moisés à ordem divina e na maneira como ele se colocou diante do povo. Moisés, ao golpear a rocha, substituiu a palavra de Deus pelo seu gesto. Ele assumiu para si a autoridade de fazer a rocha dar água, dizendo: ouve, rebeldes, podemos acaso fazer a água sair desta pedra para vós? Ao dizer podemos nós, Moisés falhou em ser um mediador transparente da vontade de Deus. Ele não agiu como um mero instrumento, mas tentou ser o autor da graça. A rocha, que já havia sido golpeada uma vez em Êxodo, no capítulo 17, versículo 6, era para ser, nesse novo momento, um sinal da fidelidade de Deus. A água que brotaria deveria ser o fruto da palavra, da fé, e não de um novo golpe. Moisés, em seu ato, não santificou o nome do Senhor diante dos israelitas. Ele se colocou no lugar de Deus, e a liderança, na teologia católica, não é sobre a nossa força, mas sobre a nossa obediência à palavra de Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, pergunta a seus discípulos: quem dizem o homem ser o Filho do Homem? E Pedro, movido pelo Espírito Santo, dá uma resposta decisiva: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Irmãos, a resposta de Pedro é a confissão de fé que a Igreja, desde os primeiros séculos, reconhece como sua própria fundação. Nosso Senhor responde a Pedro no Evangelho: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A rocha sobre a qual a igreja é edificada é a fé de Pedro, que se expressa em sua confissão de que Jesus é o Cristo. Pedro é constituído como a rocha, Cefas, não por mérito próprio, mas porque ele foi o porta-voz da verdade revelada por Deus. Ele é o mediador da fé, o primeiro entre os apóstolos, o pastor que deve confirmar seus irmãos na fé. É aqui que os dois textos se entrelaçam de maneira sublime. Por exemplo, se Moisés falhou ao se colocar no lugar de Deus,
Pedro é chamado a ser o mediador da graça e da palavra, a ser rocha visível de uma igreja que tem como fundamento o próprio Cristo. Pedro não se coloca no lugar de Cristo. A autoridade de Pedro, e por extensão a de seus sucessores, os papas, Francisco, Papa Leão XIV, João Paulo II e assim vai até o primeiro século, não é uma autoridade autônoma. Ela é uma autoridade de serviço, uma autoridade que tem o dever de ser fiel à palavra e de conduzir o povo de Deus, não por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. A figura de Moisés, com sua falha, nos lembra que a liderança na igreja, em qualquer nível, é um dom e uma responsabilidade que exige humildade e obediência. O Papa, os bispos, os padres e cada batizado que assume um serviço na comunidade são chamados a agir em nome de Cristo, a serem transparentes à sua palavra. A tentação de Moisés de colocar-se no centro da ação de Deus é uma tentação eterna, um perigo sempre presente para quem detém qualquer tipo de poder ou autoridade. A figura de Pedro, irmãos, com sua confissão de fé, nos mostra que a rocha sobre a qual a igreja se edifica é a fé no Cristo ressuscitado. O papado não é um poder mundano, mas um serviço de unidade e de fidelidade à verdade revelada. A rocha de Pedro é a garantia de que a igreja, mesmo com todas as suas fragilidades humanas, permanecerá firme, porque não se apoia em homens, mas em Cristo, que é a verdadeira e única rocha da nossa salvação. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a sua força não reside na sabedoria humana, mas no poder que emana de Deus. Moisés não entrou na terra prometida porque desobedeceu à palavra de Deus, mas Pedro, que também falhou e foi repreendido por Jesus, recebeu as chaves do reino dos céus. A diferença crucial entre os dois está na economia da graça. O Antigo Testamento, com suas leis e rituais, preparava o caminho, mas a plenitude da graça e do perdão veio com Cristo Jesus. O pecado de Moisés foi a sua desobediência a uma ordem explícita de nosso Senhor. O pecado de Pedro foi a fraqueza humana, o medo, mas se arrependeu e foi perdoado. É o arrependimento e a conversão de Pedro que se tornam um modelo de pastor para a igreja de todos os tempos. Irmãos, olhemos a nossa vida, olhemos a nossa volta. Nós também estamos tentados a agir por conta própria. Tem uma galera substituindo a palavra de Deus por suas próprias convicções. Não estão e nunca estiveram dispostos a ser instrumentos humildes nas mãos do Senhor, a confessar, como Pedro, que Jesus é o Cristo e a construir a sua vida sobre essa rocha inabalável. Estão pensando que são donos do poder de Deus, assim como Moisés, estão agredindo a rocha. Estão de fato indo contra a vontade de Deus. E a palavra do próprio Deus diz: jamais verão a terra prometida. Que possamos abandonar nossas convicções que nos cegam, que nos fazem atacar a rocha da fé, ao invés de pregar a palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.